o Miller falou pro Giovani, né? Pro Giovani chutar no meio da barreira, que ia fazer o gol. Seleção foi em 99. Aí eu comecei na preparação do pré-olímpico, né? Aí fui em amistoso da seleção da eliminatória, amistoso da sub-23, disputei o pré-olímpico em Londrina. Tinha Alex, Ronaldinho, Fábio Júnior, Mancini, Tirso. Na nossa época, nós chegava, na segunda-feira, fazia parte física, corria 6 km depois de um jogo de domingo, no Mineirão, que o gramado era na maior altura. Muito bom jogador, tecnicamente é muito bom. Não é coisa de pai, coruja, não é nada não. A gente conversa, sabe? Coisa, mas fico feliz. Você sabe a emoção porque você viveu isso, né, mano? Não é fácil, você sabe o que é ficar sozinho. Os principais nomes do mundo da bola, de Mara Entrevista. Olá para você, mais um de Mara Entrevista chegando, aqui na FM O Tempo, 91.7, nas plataformas digitais de O Tempo. Entra lá no youtube.com/O Tempo, tem também youtube.com/@O Tempo Esportes. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Estamos iniciando mais uma temporada do de Mara Entrevista, né? Você sabe que aqui você tem, sem dúvida nenhuma, as melhores entrevistas, os grandes personagens da história aí do futebol, de todos os esportes, né? Aqui de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, a gente conta onde é que estão as pessoas, os ídolos, né? Que passaram por aqui ou não passaram, mas fizeram história no Brasil. A gente gosta de trazer sempre para você o melhor. Olha só, gente, hoje o meu entrevistado é um querido, sempre foi, desde que ele jogou, até porque eu acompanhei muito da carreira dele, ou toda a carreira dele, imagino eu. Fez parte de um meio-campo fantástico do Cruzeiro, né? E a gente que está vendo essa retomada do Cruzeiro histórica, né? Ele, sem dúvida nenhuma, fez parte dessa história do Cruzeiro e também desse retorno, né, do Cruzeiro hoje, buscando mais o que ele realmente sempre teve, né, que foram grandes jogadores, pessoas envolvidas com o trabalho, e a gente está vendo essa recuperação do Cruzeiro. E Seleção Brasileira, Cruzeiro, enfim, a gente vai contar toda a história dele aqui. Marcos Paulo, ex-volante do Cruzeiro, que bom te receber, querido. Fico feliz de estar participando do seu programa. Obrigado pelo convite, vamos estar aí batendo um papo legal, contando um pouco da nossa história, né? Acho que é uma história boa, bacana, que é uma carreira boa que eu tive também, graças a Deus, agradeço muito a Deus. É um prazer imenso estar aqui no seu programa e obrigado pelo convite. A gente que gosta, todo mundo pede pra gente estar sempre conversando com vocês. Olha só, você chega no Cruzeiro quando? Cheguei em 95 pra base, né? Cheguei no Júnior, vindo do Esportivo de Passos. Aí fiquei 3 anos no Júnior, nos juniores. Subi em 98 com o Levi, depois da Taça São Paulo, que nós fomos terceiro, que tinha um time muito bom, tinha o Gleice goleiro, Giovani, Fábio Júnior, Reginaldo, Léo. Tinha o Márcio. Esse é da Copa São Paulo? Isso da Copa São Paulo, de 98. Foi o último campeonato meu no Júnior. E subi, depois da Taça São Paulo, já chegamos, apresentamos no profissional. O Levi me subiu em 98, que eu subi pro profissional. O Levi olhava a base, né? Bastante. Naquela época muito, tinha muito, já tinha bastante gente. E do profissional que desceu, já tinha o Reginaldo, tinha o Léo, tinha o Giovani, Fábio Júnior. Que desceu do profissional para disputar a Taça São Paulo e depois voltou. Naquele ano subiu acho que uns 8, 9 jogadores da base pro profissional. Eu sempre falo, né, assim, o Cruzeiro, por tradição, ele tinha muito aquela questão de revelar jogador de meio campo, né? Tinha bastante, muito, né? Você vê, tinha, na minha época mesmo foi que subiu o Reginaldo, subiu o Léo, eu... O Ricardinho já tinha subido, isso tudo volante, só volante. E fora os meias que tinha aparecido, que tinha subido também, que é o Giovani, que tava naquela. Depois você vê que saiu muito volante naquela época ainda. O Cruzeiro tinha essa tradição mesmo de revelar volante. Você tinha quantos anos quando você foi pro Cruzeiro? No Cruzeiro eu tinha 18. 18 anos quando você chegou. Isso, 18 anos. E você era do Esportivo de Passos? Eu era do Esportivo de Passos, lá em Passos. Que eu nasci em Piuí, registrado em Doresópolis e fui criado em Passos, morei em Passos.
bem, eu sou do sul de Minas também, né? Eu sou de Poços de Caldas. E eu falo muito dessa rivalidade, né? Antes você tinha, né? Esportivo de Patos, Flamengo de Varginha, tem o Pouso Alegre que ainda continua, né? A Caldense, mas você tinha muitos times tinha por bastante, ali, né? Naquela época tinha... Eu trabalhava de gandula ainda nos jogos do esportivo, jogava no infantil, no juvenil, e ainda participava de fazer no profissional, eu ficava de gandula. E você sempre via o Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro ia jogar lá, Atlético, Araxá, era Uberlândia, Uberaba. Naquela época tinha muitos times, o campeonato era muito, do interior era bastante competitivo. Hoje não é mais, é por isso que eu sou sempre favorável que haja uma regionalização, né? As pessoas... Você vê que o pessoal disputava muito e ainda vinha muitos jogadores para fazer teste, fazer avaliação nos clubes, já vinha bastante gente. Hoje quase você não acha gente de Minas mesmo, é difícil, né, na base, é muito difícil, hoje está muito difícil. Muito difícil. E aí você sobe então com o Levir Coupe. Subo em 98 com o Levi. Foi aquele ano que em 98 que nós fomos para a final de todos os campeonatos. Fomos, perdemos alguns, né? Ganhamos o Mineiro e a Suminas. E perdemos a Copa do Brasil, a Mercosul, o Brasileiro pro Corinthians em 98. Mas foi um ano bom, graças a Deus. Deu para fazer um bom campeonato, né? Um time muito bom. Chegamos em várias competições. E o Cruzeiro, você sabe a potência que é, né? E todo mundo aparecendo, saindo, sendo vendido. Acho que foi muito importante. Naquele ano que o Levi ficou com o apelido de Levice. Porque ele foi vice de tudo, gente. Quando você é vice, isso é muito bom, né? Aqui no Brasil não tem essa linha. Eu me lembro que foi a Mercosul, né? Que foi depois do Natal. No Natal, teve Natal, foi dia 28 a dia 29 de dezembro que nós perdemos pro Palmeiras no Parque Antártico. Foi 3 jogos ainda. E teve o brasileiro também, que foi tipo 20 e poucos também, que foi o último jogo lá no Morumbi. Eu sei que esses meninos passaram o Natal concentrado. Foi Natal, E o Levi falava assim, a esposa dele, eu acho que a família dele estava num navio, né? Aí ele foi encontrar com eles no navio. Mas pensa bem, gente, o calendário era tão bagunçado que eles conseguiram terminar uma competição, que era a Mercosul, depois do Natal. Né? Foi depois do Natal, passamos concentrado para jogar a final no dia 29, dia 28, que eu não me lembro. Assim, uma data assim, o maior Natal passamos aqui em Belo Horizonte concentrado. Quem foi o maior treinador seu? Assim, que você acha que te ajudou muito ou definiu o que você seria como volante e tal? Porque quando você sobe, ainda tá muito assim, né? Isso, tá muito. Você tá procurando ainda aquela se firmar. A sua característica. Mas o Levi me ajudou bastante, o Luxemburgo também me ajudou muito na época de seleção que eu ia também. Ele me ensinava muita coisa, me ensinou muito na posição, sabe? E os jogadores também, teve bastante jogador que cobrava muito, sabe? Que conversava, explicava, falava o posicionamento. Porque tem, às vezes, quando tá subindo, você começa a correr para todo lado, não é a mesma coisa que é no Júnior. Você tem que ter mais posicionamento, você tem que respeitar. E os jogadores cobravam bastante isso da gente também. Mas o Levi e o Luxemburgo me ajudou muito. Quem era esse time de 98? Quem formava o meio campo? O time era o Dida, lateral direito era o como é que chama aquele menino? O lateral, ele é até do interior de Minas também, sabe? Alberto? Não Alberto, não. Antes do Alberto. Gustavo, que mora aqui em Belo Horizonte, ele é do interior de Minas. Isso. Era Dida, Gustavo, Gotardo, Marcelo de Gian e Gilberto. Começou o Ricardinho, né? Eu, Ricardinho, Donizete e o Valdo. Esse Donizete Amorim? Não, Donizete Oliveira. O Oliveira. Donizete Oliveira, que veio de São Paulo. Sim. Era eu, Donizete, Ricardinho e tinha o Valdir Todinho, aí ficava revezando. É mesmo. E o ataque era Fábio Júnior e Miller. Não, o time, assim, né, gente? Era um time bom. Né? Assim, quase não dava. Tinha o Alex Alves também, atacante, Alex Cambada lá da Bahia. Sim. Aí tinha o Giovanni que estava deixou, né? que faleceu. Era da Portuguesa, veio. Tinha o João Carlos. Zagueiro, Seleção Brasileira. Sete Lagoas. Sete Lagoas.
time era muito bom, sabe? Você vê que o Cruzeiro, nós chegamos na final de todos os campeonatos que nós disputamos em 98, chegamos na final de todos. É verdade. E esse time ficou marcado, né, exatamente por chegar em todas as competições, não levou, mas foi um time que surpreendeu, né, pela forma e tudo mais, classificamos no Brasileiro, nós classificamos na última rodada, no jogo que nós tínhamos que ganhar aqui do Juventude, na quarta-feira à tarde, campo lotado, nós tivemos que ganhar, fazer o resultado, ganhamos. Para ir em 98 era aquele que era mata-mata. Sim. Classificava 8, aí classificava o primeiro, jogava o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo. E esse time aí que você falou e tudo mais de 98, ele foi conhecido também por ser esse timão, mas por ter ficado, né, como vice quase todas as competições, mas era um time já formado, né, para o que viria também para o Cruzeiro em 99 e 2000. Isso, né? foi uma... que você vê que deu uma liga boa, né? Chegou uns jogadores mais experientes com os mais jovens, que chegamos na final de tudo, tanto todas as competições que a gente disputou, e depois 99 manteve, 2000 também manteve uma base também, que é onde que a gente foi campeão da Copa do Brasil de 2000 contra o São Paulo. Mas era um time muito bom, sabe? Deu liga, deu ligação ali, que foi muito legal. E o Cruzeiro, você sabe como é que é a tradição, né? Muito forte, sempre foi, sempre vai ser. E deu uma liga bacana esse ano, 99, 98, 2000. E que eu acho que foi uma pena, que nós já poder ter sido campeão em 98. Do brasileiro. Que tipo assim, a gente até hoje não consegue explicar como nós perdemos aquele título, que não tinha... Não, era um time incrível. Muito bom. Foi incrível. Em 2000 vocês ganham a Copa do Brasil contra o São Paulo, cujo técnico era o Levi Coupe, né? O técnico seu era o Marco Aurélio. Mas ali, a gente tem que contar, né? No dia da final contra o São Paulo, é quando o Cruzeiro anuncia que o Luiz Felipe Scolari ia ser o técnico. Ou seja, o Marco Aurélio já entrou em campo sabendo, quer dizer, ele já sabia há muito tempo, mas assim, foi ali que a imprensa soube, né? Isso, e foi um jogo histórico, né? Aquela cobrança de falta do Giovani. O jogo em si, sim, foi um jogaço. Você vê que as duas equipes com muita qualidade, chegou muito bem na final, né? O time do São Paulo também, pra mim, assim, um timaço que tinha Raí, França, Marcelinho numa fase muito boa, Rogério Ceni, Axel, Pinheiro, Edu, que tava subindo do Júnior, Fábio Aurélio, era muito bom o time dele. E o nosso time empatamos lá, que nós merecemos também, que o Ricardinho bateu uma falta na trave, que nós jogamos muito bem lá. Já mereci ter feito resultado lá, não conseguimos, aí trouxemos pro Mineirão, com a torcida ajudando ali, que todo mundo sabe como é que foi o jogo, né? Mineirão lotado. Né? E graças a Deus conseguimos o título, igual você falou, que o Marco Aurélio ficou sabendo. A gente também ficou sabendo que o Filipão ia sumir, mas nós fizemos um jogo e graças a Deus somos campeão, né? E ele saiu campeão. Aí chegou na semana, o Felipe assumiu, o Luiz Felipe sumiu, né? Me conta dos bastidores daquele jogo. Quando vocês ficaram sabendo? Vocês ficaram sabendo durante o jogo, depois do jogo? Não, foi depois do jogo a gente ficou sabendo. Que aí que o Filipão ia sumir, né? Porque até então ele estava segurando para anunciar por causa do clima, para não abater, por pessoal também, por respeito também, né? Que acho que é importante isso. E a gente ficou sabendo depois que o pessoal falou pra gente. E o que o Miller falou no ouvido do Giovani? Ali foi naquela jogada ali. Até hoje eu assisto aquele jogo assim, vejo na televisão, nas imagens, foi muito emocionante. E você vê que até na hora de tão tenso que eu tava, você pode olhar na imagem, eu tava ajoelhado de costa pro gol. Ninguém queria ver. Ninguém queria, porque tipo assim, era uma emoção muito grande. E depois de ter vindo de tanto vice, né? Tava meio aquilo na cabeça, né? E depois você vê que depois da falta fez o gol, o Miller falou pro Giovani, né? Pro Giovani chutar no meio da barreira, que ia fazer o gol. Aí o Giovani bateu, fez, e depois ainda teve o que eu acho que foi um lance... Que foi outro gol que nós tiramos, que foi o Clebão que tirou aquela cabeçada do Marcelinho. Na linha em cima, depois que a bola já passou pelo André. E o Clebão tirou ela. Acho que ali foi mais um gol também, tão emocionante quanto o do Giovani. André é o goleiro, né? André Dorin. A gente conversou com ele esses dias também, tá no Rio Grande do Sul, empresário. Que bacana. Tá muito bem também. E ele era o goleiro do Cruzeiro, depois teve aquela contusão séria. Sério, que a gente comentamos até hoje. Eu não sei como, que ele conseguiu jogar o jogo também com o joelho estourado. Que, tipo,
ligamento. E no outro dia deu um susto em todo mundo, não todo foi? Mundo, ninguém acreditou, não. Porque durante o jogo ele continuou o jogo normal, corria, dava tiro de menta, dava chute pra frente e com o joelho ligamento cruzado, estourado. Você vê que tanto que ele era forte, né? Ele era. Eu acho até que, quando você fala, os goleiros do Cruzeiro, né? O Cruzeiro sempre foi acostumado a grandes goleiros, né? E, obviamente, ele teve grandes goleiros, isso, né? A gente falando só da sua fase, Dida, o Jefferson, o Gomes, que começou, o Fábio. Né? Fábio. O Fábio, no 2000, na final de 2000, ele era o reserva do André. Ele era o reserva. As pessoas lembram um pouco, né? Mas o Fábio, ele era da base do Cruzeiro. Ele veio do União Bandeirante. Aí veio do União Bandeirante, do Paraná. Eu joguei contra ele, né? Na Taça Londrina. No Júnior, ele jogou pelo União e nós pelo Cruzeiro. Aí depois ele veio pro Cruzeiro. Aí o jogo ficou... Não lembro se ele ficou no Júnior, no Júnior. Eu acho que ele ficou na base um tempo. Na base um tempo, subiu. Aí depois ele foi pro Vasco, emprestado. Aí retornou pro Cruzeiro. Foi, aí o Cruzeiro... Aí ele deslanchou, virou o que virou. Virou o que virou. E assim, é interessante, nessa tradição de goleiros, eu acho que o André é um pouco injustiçado, você não acha também? Também. Porque eu acho que às vezes as pessoas, e até eu entrevistei ele para mostrar isso, porque são tão personagens tão importantes, isso, né? Também, com certeza. Né, pro grupo, pra coisa. Era um cara que era liderança, tinha uma liderança líder, muito grande, né? era muito líder. Cara, tipo assim, focado, você chegava nos treinos, tava treinando lá na frente, sempre cobrando dos jogadores, conversando, já tinha uma experiência grande, sabe? Ele ajudava bastante a gente que tava subindo do junior, e os mais jovens que estavam chegando também, os goleiros, eles sempre sentavam, conversavam, e a gente ficava olhando, conversando ali, o cara deu muita, assim, eu acho que também é muito importante pro Cruzeiro, pra história do Cruzeiro também. Também acho. Agora, quando a gente fala disso também, a gente tem que lembrar, né? Copa dos Campeões, né? Sul-Minas. Aí eu já era assessora, aí a gente viajou, né? Várias vezes pro Nordeste, né? Era legal aquela competição, era né? Muito legal. Não é? E você vê que tinha só timaço, né, Dimar? Tinha Flamengo, São Paulo, Palmeiras, e todo mundo ia com o time completo, não é? Tipo assim, tinha... Não, que ficava segurando todo mundo. Era competição muito forte para que dava vaga para Libertadores, hein? E você vê que vinha com todos completos, todos os times iam completos. Completo. E às vezes passou uma fase, né? As pessoas acham que todo mundo naquela fase de 2000, de 98 tal, viveu só grandes momentos, nada disso. Em 2000, né? E aí eu tô falando a gente porque eu era assessora de imprensa. Foi um aperto, né? Porque quando o Luiz Felipe vem, ele fica, né? Vai para a seleção. Aí ele vai para a seleção, aonde que dava certo técnico, né, Marcos Paulo? Era um técnico todo dia, gente. Vocês não estão entendendo, não era? Era difícil, Aí tinha aquela rotatividade, sempre trocando. E é difícil, tipo, você começa um trabalho, aí você começa do treinador e depois vai e muda. Aí vem outro com outra filosofia de trabalho, é diferente. Não, e passou muita gente, Passou bastante. Passou muita gente. Nossa senhora, eu já tava com vergonha dos treinadores, não é? Era verdade, passou bastante. O negócio não dava certo, né? Não dava. Era impressionante, assim, não ia. Isso, né? Mas, né, fez parte ali da história. Me conta de seleção brasileira. O Vanderlei te leva para a seleção? Seleção foi em 99. Aí eu comecei na preparação do pré-olímpico, né? Aí fui em amistoso da seleção da eliminatória, amistoso da sub-23, disputei o pré-olímpico em Londrina, né? Ganhamos uma vaga para a Copa. Tinha o Alex. Tinha Alex, Ronaldinho, Fábio Júnior, Mancini, a Tirso, era muita... Não, aquele time Fábio era goleiro, danado, né? Fábio, o Silvio Luiz, que era de São Caetano, Baiano, lateral, Álvaro, Bilica, Atirso, eu, Fabiano, Ronaldinho, Alex, Edu, Lucas, Fábio Júnior, Denilson foi na preparação, mas não foi no pré-olímpico, acho que o Betis não liberou ele. Não, ele estava fora. Tinha o Adriano Gabiru. Adriano Gabiru que era jogar. O Lucas. Aí, 99, aí teve a Copa América também, em 99 no Paraguai. Nós ganhamos do Uruguai na final. Foi naquele ano que o Palermo perdeu 3 pênaltis na Argentina, num jogo só. 3 pênaltis ele perdeu.
E fomos campeão em 99, aí depois, na Copa América, e depois teve a Copa das Confederações no México, né? Perdemos pro México na final. E aí o Luxemburgo não levou os mesmos jogadores, levou alguns jogadores que estavam na Copa América. Nós já fomos direto pro México com alguns jogadores, que foram alguns que eram da idade eu, Alex, o Ronaldinho Gaúcho, e mais alguns que não jogou, uns 5, 6 jogou, e ele fez uma convocação para disputar a Copa das Confederações no México. Aí nós chegamos na final, perdemos pro México, que era o time da casa na final. Gente, você tá vendo, né? Os nomes que tá falando. E era muito... E a Copa das Confederações, nós pegamos a Alemanha com o time completo da Alemanha. Tinha até o Lothar Matthäus. É mesmo? Jogamos contra o Lothar Matthäus. E ganhamos de 4 ou 5 deles. E foi um jogo bom, um jogaço. É por isso que é difícil hoje. Eu entendo quando o torcedor, né, Marcos Paulo, ele fala da seleção brasileira, né? Mas aqui, só pelos nomes que você está falando, como é... Tinha a Copa América. Olha o time. Dida, Marcos, goleiro, Cafu, Roberto Carlos, Antônio Carlos, tinha o Odivan, tinha o João Carlos, aí tinha o Evanilson, lateral direito. Sim, Evanilson aí também. Na lateral tinha o Serginho, aí no meio tinha eu, Vampeta, Emerson, Flávio Conceição, Zé Roberto, no meio Alex, Rivaldo, Ronaldinho, Djalminha, o ataque era Ronaldo Fenômeno, Amoroso, Elber. A seleção era muito boa. Isso em 99. E na verdade, a base que vai ser campeão do de mundo, 2002. Né? Campeão de 2002. E aí você olha todos esses nomes e você fala assim, gente, o que a gente faz? É difícil, né? O que você acha que mudou? Porque a gente fica procurando uma explicação. Eu tenho o maior respeito pelo Vini Júnior, tenho o maior respeito por ele, pelo que ele joga e tal. Acho até que na seleção ele ainda não conseguiu mostrar o que ele faz em termos de Real Madrid. Mas assim, quando eu olho a seleção... O Neymar tá de fora, né? Obviamente, mas assim, eu acho que essa seleção vai ser muito difícil se ela não conseguir recuperar o Neymar. Porque eu acho que o Neymar é o único que tem as características que vocês tinham, né? Assim, é diferente quando você olha. É muito diferente, é diferente. Você vê que naquela época você saía Odmara, entrava o outro e tipo aí, ó, tinha Romário ainda, tinha Luizão. Verdade. Você vê que a Copa do Mundo, a base dessa seleção que nós fomos campeão da Copa América e disputou a eliminatória, era a mesma base, quase trocou poucos da 2002. Sim. E hoje você vê que é diferente. Acho que o pessoal, tipo assim, você vê os jogos da seleção, não é aquela coisa que você via que jogador diferente, era um drible, era uma assistência. Taticamente, se o treinador conseguia mudar, né? Hoje parece que é todo mundo igual. Não é? Tipo assim, não tem definição, você vê poucos jogadores que eu acho que falta muita qualidade pra seleção, sabe? Eu acho que não é igual antigamente. Eu acho que, tipo assim, que eu vejo o futebol que eu assisto é totalmente diferente, é muito diferente, sabe? Você vê cada jogador com qualidade que tinha. E hoje não. Acho que a qualidade caiu muito, sabe? Tá muito taticamente, não tem aquele gingado, sabe? Aquele drible. Acho que mudou muito, tá muito diferente do que era antigamente. Mas aí você vai também assistir a Eurocopa, né? Isso. E aí também você não vê coisa, o que você via das tudo seleções, taticamente, né? É tudo jogadores táticos, tipo... Muito físico, né? Você vê... Hoje tudo é físico, eles com o negócio de quantos quilômetros o cara corre, o jogador corre, quantos tiros, aí você vê o mapa da imprensa lá, você vê que antigamente não tinha nada, né? Que o mapa de calor, não tinha nada dessas informações. Você chegava, igual eu comento muito, a gente, na nossa época, nós chegava, na segunda-feira, fazia parte física, corria 6 quilômetros depois de um jogo de domingo, no Mineirão, que o gramado era na maior altura, desgaste era enorme, você viajava a viagem tipo de voo normal, como passageiro normal. Hoje não, hoje eles... Você vê, hoje tem... Isso quando não era de ônibus. Isso quando não era de ônibus, que chegava aí, você ia jogar em Posto de Caldas, que o totalzinho não ia,
Você tinha que ir de porque onde? a gente ia de total. Em Andradas, quando não dava você total, doce, não, né? A gente foi com o Luiz Felipe Scolari de ônibus. De ônibus, foi, lembra? Aquele elenco caríssimo, né? Com eles todos. E a gente foi, e o Luiz Felipe ainda tá assim, como que a gente vem só com segurança? A gente não fez não Dias, que nem era duplicado. Não era não. Era seguir para. Não era? Pegamos aquela... Jogar em Andradas contra o Rio Branco, do lado ali também. Você todo mundo, tá, gente? Todo mundo. Aquele time tinha todo mundo. Era o time. E assim, pegamos uma estrada horrorosa. Você lembra? Difícil, no sul de Minas, com todo respeito, é meu sul de Minas, mas tava horroroso. E tava duplicando a Fernão Dias, não era que é duplicada agora hoje, não. Não. Hoje eu falo de Mara, que eu tô te falando pelo que eu vejo também. Tipo assim, às vezes a gente pode ter poucas informações, mas tem gente que trabalha no clube, que passa pra gente. Sim. Mas você vê, tipo, hoje eles têm voo fretado, tem tudo, tem informação. Pô, hoje, hoje a gente assiste jogo de categoria de base na televisão. Na nossa época, nem Sport TV não tinha. Não tinha informação nenhuma. Tinha. Tipo assim, o clube tinha que ter a gravação, tinha que ter o cinegrafista para gravar o jogo, para passar pra gente. Hoje não, hoje tem todas as informações, mudou muito aqui, né? Foi mudando também, a gente tem que entender isso, né? Mas você vê que chegava a ver, se dava gosto de ver uma seleção brasileira jogar hoje. Você via um clássico no Mineirão, Cruzeiro e Atlético, dava meio a meio de torcida. Era a coisa mais linda do mundo, e jogo só jogasse. Tipo, ataque de Marcos, Guilherme, Cruzeiro com Fábio Júnior, Alex, Miller, Valdo, que chegou do Japão, que você... Verdade. Todo mundo, o cara é velho, mas veio do Japão, chegou aqui, né? Foi um dos melhores jogadores. Pra mim, foi um dos mais, uns meias mais técnicos, que escondia a bola, fazia gol, que você vê como é que é. E não tinha nada dessas informações. E vários deles nem foram a Copa do Mundo. Não, nem disputa, nem seleção Alex, ia. Né? Nem seleção ia, né? Muda. E assim, e ficavam. E era isso. Né? Mas você tinha muita gente. Gente, tinha né? bastante. Eu entrevistei o Moacir. Nossa, o Moacir, o meio campo, demais. Ele falou que na época dele praticamente só ia ele. Mas... Era assim. Era isso. O futebol mineiro, você vê, e chegava o Cruzeiro de Mar, você vê, chegava em tudo. Atlético depois começou a chegar, mas você vê, chegava e era só jogador. E olha, igual no início da nossa conversa, olha o tanto de jogador que era formado no clube. Não, todos. Praticamente. Assim, chega Pedro 3, 4 do América, né? E chegava no profissional, jogava, e tipo... Que hoje, tipo assim, você vê poucos jogadores que eu acho que ainda que é aproveitado no profissional, que eles dão oportunidade, que sobe com o garoto. Você vê, no Cruzeiro eu tô vendo nem tem poucos, tem bastante jogadores, mas que tá jogando mesmo, que joga, são poucos. Na nossa época tinha 4, 5, você chega lá hoje no mural da Toquinha lá, você vê lá a foto de todos os jogadores de uma época que subiu do profissional e chegou a jogar, que Gomes, Maicon, muito jogador. Recife, né? O Wendel. É muito. E hoje essa mudança toda reflete diretamente na seleção brasileira, porque essa mudança que a gente está falando, gente, não é só aqui quando a gente fala de Cruzeiro, de Atlético ou do próprio América. O América ainda revela mais, né? Revela. Mas assim, o futebol brasileiro mesmo, você pega o Wendel, que foi com quantos anos? Ou tá com quantos anos? Aliás, o Marcos Paulo tem um filho que joga no Skalica, na Eslováquia. Tava estudando nos Estados Unidos, fez a categoria de base no Cruzeiro. Aí no primeiro ano de juvenil ele saiu, eles dispensaram ele. Aí ele conversou comigo, com a minha esposa. Aí optou para ir para os Estados Unidos, fazer faculdade e jogar futebol na faculdade. Aí teve a oportunidade, jogou lá 4 anos e meio na faculdade, na primeira divisão da faculdade. Aí o empresário viu ele jogando, arrumou uma oportunidade para ele ir para a Eslováquia, fazer um teste. Num time, ficar um mês lá. Aí com 2 semanas o presidente chamou ele, fez um contrato com ele, aí ele pegou e conversou na faculdade nos Estados Unidos e continuou formou a faculdade de administração e assinou contrato com o Skalica. Aí tá lá no Skalica, agora ele fez contrato de 2 anos, tá lá muito bem, feliz, e tipo assim, procurando o espaço dele, né? Correndo atrás e graças a Deus, muito, né? Muito bom jogador, tecnicamente é muito bom. Não é coisa de pai, coruja, não é nada não. Porque eu cobro bastante, vejo todos os jogos, assisto ao vivo mesmo,
Que ele me manda o link, ele me manda, antes do jogo, ele me manda o link e passa ao vivo, como se eu estivesse assistindo um Campeonato Brasileiro. Aí cobro bastante depois do jogo, conversa. Ele é meia, tá? É meia atacante. Se o Marcos Paulo era volante, nesse Não, eu falo todo mundo, Dimara, ele, tecnicamente, ele é melhor do que eu. É mesmo? Tecnicamente porque é muito. Porque o Marcos Paulo era muito técnico. Ele tecnicamente, tecnicamente ele é melhor do que eu. E o meu sonho, quem sabe um dia, é ver ele jogando no Cruzeiro. Se Deus quiser, gente, no futebol brasileiro. Mas você sabe que é possível, né? Porque a gente aparece uns jogadores que vão muito cedo pra Europa. Ele tá com 23 anos, sabe? Tá começando agora, primeiro ano do profissional dele. E o Dimara, eu te falo, e torcedor, tá jogando muito bem mesmo. E meia é uma questão difícil, né? É difícil, no mundo, né? Ele de meia atacante tá jogando muito bem. Quando você vê hoje na base entrando o Adilson, né? O Adilson tá... A gente fica feliz, né, Dimara? Porque você vê que já chegou, já trouxe Fabrício, trouxe o Célio Lúcio de volta, tá fazendo a integração ali chamando os jogadores, já chegou, já fez uma reunião. Me fez até o convite, eu não pude ir porque eu tava em viagem com a família. O Ricardinho foi, todo mundo foi bastante gente. Fico feliz porque, tipo assim, um tempo atrás tava muito restrito, não tava tendo... Na SAF Ronaldo. Isso, não tava, tipo assim, antes do Ronaldo, tinha até um joguinho que a gente ia lá na Toca, eu, o Ricardinho, até o Denis ia, o Milagres, o Otávio fazia lá no dia de sábado de manhã. O Otávio era o gerente da Toca. Que era gerente, fazia um joguinho lá, chamava as equipes de fora e jogava, reunia ali com os ex-atletas, mais os funcionários da Toca e fazia um joguinho. Mas depois que passou a SAF, acabou, não teve mais. Eu, particularmente, não voltei na Toca tem mais de 5, 6 anos que eu não vou na Toca. Tipo assim, porque porque é o meu jeito de ser. Eu não quero chegar lá e ser barrado, ser constrangido. Tipo, eles faziam o convite, a gente ia, abria as portas e era legal. Sim. Tipo assim, os jogadores que da Toca, funcionário, eu acho que tem que ter essa ligação com o clube, porque é uma coisa bacana, né, Dimara? Tipo, um ajudando o outro, o Cruzeiro me pôs na vida, eu cresci e agora eu tenho que atribuir pro Cruzeiro também o que o Cruzeiro fez por mim. E assim vice-versa. E agora você vê, igual eu tava falando, o Adilson já chegou, já fez, o Pedro assumiu, Pedro é um cara muito bacana com o pessoal, acho que a gente tem uma certa ligação com eles, que a gente é fornecedor para eles no supermercado, eu, o Ricardinho, que eu trabalho com o Ricardinho na empresa, você vê que tem uma ligação muito boa e eles estão resgatando isso de novo, que eu acho muito bacana. E tem bastante gente, bastante jogadores que fica feliz, fica contente se sente essa ligação com a Toca, com o Cruzeiro. Porque a gente fala muito, né? Você, Ricardinho, enfim, o Wendel, as pessoas que realmente apareceram. Isso, no Cruzeiro e tal, mas tem uma série de outros... milhões, a gente fala porque a gente tá próximo, mas tem Macalé, tem Zelão, Herbert... Gente, muita gente, não tem como enumerar, bacana, não. Que ajudou, que foram reservas, que nunca chegaram a ser Passou, jogou 1 ano, 2 anos, mas teve a história no clube, tem uma história com o clube, vestiu a camisa, jogou, e tem vários, tipo, se a gente for aqui, Sandro Dica, Leandro lateral, Nonato, muita gente. E assim, é bonito a gente ver, e o Pedro Lourenço tem, na verdade é isso, né? E talvez, Marcos Paulo, a minha maior cobrança em cima da SAF do Ronaldo foi exatamente essa, né? Porque quando ele chega, a primeira coisa que eles fazem é tirar o ídolo da equipe, que era o Fábio. Né? Ali a gente viu que realmente eles queriam deixar a história de lado. Né? Eu falo hoje, mas eu falei o tempo inteiro que eles estavam aqui. E quando eu tive a chance, quando o Pedro assume, e eu tenho a chance de conversar com o Pedro, eu falei para ele exatamente isso, que eu tava, assim, eu sentia que a história não estava mais lá. Não, muda, e você vê que hoje é totalmente diferente, você já vê que aquele clima, sabe, você vê o torcedor mesmo, o Pedro conversando, falando, você sente assim, o staff que tá com ele, todo mundo... É totalmente diferente. Acho que todo mundo Dracena, jogador, pra você ver, voltou agora pro clube como diretor. Isso aí que é bacana, que é legal no clube. Tipo, é isso que a gente fala. Sempre um ajudando o outro, sempre conversando, dando para os jogadores, para os antigos, que o Cruzeiro, se tem história, é porque o pessoal de trás também
ajudou a fazer. Para chegar aqui, e né? Dimara, eu não, tipo assim, a gente até não é falado coisa, mas o Ronaldo, a equipe do Ronaldo ajudou o Cruzeiro, fez tudo, Sim. né? A gente também não pode ser aqui também não. É a recuperação financeira, mas aquele né? contato com o torcedor, com o clube, com os jogadores que passou no clube, que fez história, era um pouco mais distante. Acho que agora, o Pedro assumindo, que ele assumiu, que tem, lógico que tem que ter a sequência, né? Também não é chegar lá na porta 200 jogadores, mas tem ali do dia, ó, na sexta-feira, vem aqui, vamos almoçar aqui, vamos bater um papo. É importante essa Eu acho que é importante, tanto pro clube quanto pro ex-jogador, porque e pros jogadores atuais, para ver o que é, chegar a conversar. Porque quem é o Cruzeiro para eles? Quem é que vai... É o que eu falava da coisa Ronaldo, da SAF Ronaldo. Quem é que vai contar pros atuais jogadores quem era o Cruzeiro? Ou quem é o Cruzeiro? Tem que ter o contato, né? Como é que o Cruzeiro chegou, aonde que o Cruzeiro chegou, essa história que faz parte do que o Cruzeiro é. Esses jogadores chegavam e... quem é que contava pra eles? Porque se nem funcionário antigo ficou. Não é o que eu tô te falando, tipo assim, você chegava, tipo assim, quando tava no Cruzeiro, se chegasse, você sentava ali, batia papo, na sua época, você lembra, com os funcionários lá, nós sentávamos, eu batia papo, conversava, era, antes na concentração do jogo, nós sentava lá na escadaria, ficava batendo papo, os funcionários que cortava a grama, o baiano, o neguinho que tinha lá, a gente sentava lá, lanchava com nós. Pô, mas não pode perder essa essência, porque você vê, e formava jogador, chegava nas finais de tudo. O Cruzeiro era time disciplinado, organizado, né? Sempre que você vê no meio do futebol, todo mundo queria vir jogar no Cruzeiro. Todo mundo. Era mas era o São país Paulo inteiro. O Cruzeiro era o exemplo de organização. Sempre foi. Eu acho que agora com o Ronaldo ajudou muito, fez uma organização legal. E eu tenho certeza que o Pedro e a equipe dele, acho que vai pôr o Cruzeiro onde que o Cruzeiro, tipo, não poderia ter saído. E a organização, que eu acho, é igual a gente fala, se ele seguir o mesmo caminho que ele faz no supermercado, você pode ter certeza que já é 200% de ele é muito certeza. Competente como ele, empresário, a equipe dele, os filhos, todo mundo, a gente tem um bate-papo, conversa, e é muito legal. Ele é uma pessoa muito bacana e muito humilde, muito torcemos muito para que seja muito bom. E eu acho que todo mundo que tá os ex-atletas, acho que a gente conversa, tem grupo, tem legal, acho que tá todo mundo feliz, contente pela aquisição do Pedro e o Cruzeiro, né? O segmento do Cruzeiro, acho que vai ser muito importante. Também acho. Marcos, quando você olha essa trajetória toda sua, né? Passagens pelo exterior e tudo mais, o que você pensa da sua carreira? Eu acho que foi uma carreira muito boa, sabe? Excelente. Eu conto para meus filhos, para minha família, a gente sempre conversa bastante, sabe? O pessoal que a gente tá conversando, assim, que é torcedor, sempre me pergunta, conto, muito legal, tipo assim, muito feliz mesmo. Agradeço demais a Deus pela oportunidade de ter me dado, sabe? Do quanto tempo que eu joguei. Foi 13 para 14 anos de carreira profissional mesmo, de 98 até 2011. Foi muito boa. Fico muito feliz, assim, muito contente. Dobro meu joelho no chão e agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu. Tudo que você tem foi o futebol que te deu? Foi. Graças a Deus foi o futebol. Uma família abençoada, sabe? Tipo, uma esposa que me ajudou muito, a minha esposa, meus filhos, a minha mãe, sabe? Minha sogra, meu sogro, minhas cunhadas, sabe? E fico muito feliz, assim, agradeço muito a Deus mesmo. E foi muito legal, Dimara, muito legal mesmo. Tipo assim, não tem nada a reclamar, sabe? Nada. Tudo que Deus me deu foi muito bom. E só tenho que agradecer. E hoje peço a Deus pra carreira do meu filho, né? Claro. E tipo, pra minha filha também, na carreira Sim. dela, que é coisa. E meu filho tá numa carreira assim, a gente sabe a dificuldade que não é fácil, né? Não, mas não é fácil. muito difícil. Nem ele foi embora, mora sozinho, tipo, a gente conversa, sabe? Coisa, mas fico feliz. Você sabe a emoção porque você viveu isso, né, Marcos? Não é fácil, não. Você sabe o que é ficar sozinho. Assim, difícil. As pessoas, né, não sabem, mas a gente tinha muito, e eu observava muito, né, porque eles ficavam na toca 1.
né, que era ali, aí tinha Toquinha, era muito perto da Toca 1, então a gente sabia como que era tudo por lá, as dificuldades, ficar sozinho, pai e mãe longe, a maioria das histórias dos jogadores, eles ficando sozinhos. Era difícil, não era fácil não. Não era fácil. Eu falo muito também, que agradeço muito o Cabeludo, que fica ali na portaria ali, sabe, que a gente não tinha dinheiro, ele ajudava a gente com lanche ali, sabe? Achei muito legal. Passo lá, converso com ele, sabe? Agradeço ele muito por isso. Que naquela época não era fácil. Tipo, era muito difícil pra gente, sabe? Minha mãe morava no interior, em Passos, sabe? Ajudava também, trabalhava na usina. Aí eu vim pra cá e, tipo assim, não tinha condição, não tinha condição. E a gente conseguiu vencer, graças a Deus. E as histórias são muitas, gente. As histórias são de mães e pais que eu cansei de ver na porta da toca, até dormir na toca para os meninos fazerem testes. Era difícil, né? As coisas não eram da forma que são hoje, e a maioria deles tem um empresário, que é o que banca, né? E aí já não tinha dinheiro para comprar chuteira, não tinha dinheiro para viajar. Quando tinha folga, tinha que ficar. Se tivesse um mês de folga, tinha que ficar um mês lá na toquinha. Porque não dava para voltar para casa, gente. Era difícil. É difícil. Lógico que é diferente com seu filho, porque ele está estabilizado numa outra Hoje história. Hoje é diferente, né? Hoje, tipo, eu falo com ele de 2 vezes, 3 vezes por dia, ligação de vídeo. Sim. Na nossa época tinha orelhão, hein? Pra me ligar pra minha mãe, ou senão através de carta. Era difícil. Eles passavam ali no profissional, subiam as escadas, se ligavam naquele orelhão que tinha ali na toca, né? Depois manda uns vídeos. Tem vídeos do seu filho? Tem vídeo dele. Pra gente colocar nesse programa pra todo mundo ver do que a gente tá falando. Manda, que a gente quer mostrar ele. Como que ele chama? Davi. Quem sabe o pessoal aí tá observando. Eles vivem atrás de meia, não sei o quê, né? Tem que olhar, observar. Daqui a pouco vai lá um time de São Paulo, do Rio, e depois você fala assim, nossa, ele começou na base do Cruzeiro. Jogou na Campestre, começou na Campestre, jogou futsal no Olímpico também. Ele ficou então 7 anos do futsal do Olímpico e com o Cruzeiro no futebol no campo. Ele jogou na Campestre e jogou infantil. Primeiro ano de juvenil ele foi dispensado. Aí tem uma lesão grave. Tem um monte, né? Cafu foi dispensado, foi dispensado, Euler foi dispensado, depois o Cruzeiro correu atrás do Euler a vida inteira. Mas faz parte, né? Faz parte da carreira. Faz parte. Mas eu vou ver ele jogando aqui no futebol brasileiro ainda. Vai sim, espero que seja no Cruzeiro, quem sabe. A gente tem que sonhar, exemplos, né? Tem que sonhar, né? Sonhar, eu vou usar um outro jogador aqui que é do Atlético, mas eu acho que vale sim, porque é um exemplo próprio, caso do Hulk, né? Que o Hulk apareceu na seleção, as pessoas falam assim, quem é este moço, né? Ele jogou no Vitória. Foi pro Japão, não é? Sapporo. Ele nunca teve essa... Ele jogou mais no Japão, mais tempo no Japão do que no futebol brasileiro. Exatamente, ele nunca teve isso aí quando ele chega no Atlético, ele vê esse carinho, né, do futebol nacional. Então, é possível, né? As coisas acontecem. Para uns a carreira acontece fora, para outros acontece aqui dentro. É assim, o futebol hoje é isso, é mundial, né? Não dá para você segurar as coisas. E eu tenho certeza que se a carreira dele levou ele para lá é porque os sonhos dele estão por lá também. É verdade, né? Com certeza. Deus não faz nada da cabeça errado, da gente. Né? Ele tem muito mais noção do que nós. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então tem que conhecer KTO.com, isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League, ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades, claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2-0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2-0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com, e utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo, usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Marcos Paulo, adorei. Queria te convidar para voltar mais. Dimara, eu que agradeço pelo convite. Fico feliz de estar participando do programa. Programa muito legal. Fico feliz, se você precisar, eu estou à disposição. Moro aqui em Belo Horizonte, estou aqui, você pode me convidar, que vai ser um prazer estar batendo um papo com você,
com o pessoal aqui do Cruzeirense, atleticano, quem é que seja, americano, e contando um pouco da história. Fico feliz, obrigado pela oportunidade, fico feliz de ver você bem também. Ah, que bom, a gente é que fica feliz de ter te recebido, tenho certeza que o torcedor amou. E é por isso, sabe, Marcos, que eu faço esse programa, para que as pessoas relembrem das pessoas que são mesmo igual a gente tá falando, né, Dimara? É muito importante isso, o programa, você chamar o pessoal. Tem vários jogadores que às vezes nem aparecem, mas igual a gente fala, o futebol tem essas histórias, tem outros, vai contando as histórias, vai procurando. Acho que é legal, assim, essa ligação do jogador, ex-jogador com a torcida, com o clube. Acho que é muito legal, sabe? Acho que a gente fica feliz por isso. Tem muitos que sentem a falta disso, sabe? Desse contato. É muito legal. Eu acho que você tá de parabéns pelo programa, pelos convites que você faz pelo pessoal e traz mesmo, que eu acho que é muito legal. Eu te falo isso de coração, que a gente sempre tá conversando com outros atletas. Tem vezes que a gente vai jogar no interior aí, reúne os jogadores, sabe? João Carlos, Giovani, Kleber Monteiro, Sandro Dica, Leandro, esses todos os jogadores, a gente sempre ali senta, bate aquele papo, sabe? E fica relembrando as histórias, relembrando, é muito legal e tem muita história bacana, muita história boa, sabe? O futebol merece isso, sabe? E os jogadores também merecem ser lembrados. Eu acho que é muito bacana. Você tá de parabéns pelo programa, que continue assim. E você pode ter certeza que a hora que você precisar, pode contar comigo. Oba! Olha só, gente, é o que eu falo, sabe? A gente tem que respeitar o passado, né? Viver o futuro, mas respeitar o passado. Sabe por quê? Quem não respeita o passado não tem futuro. Se você não respeitar aquele que foi, né? Você não vai entender o que acontece hoje. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo no futebol brasileiro hoje. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço e espero que daqui a uns tempos você traga o meu filho para entrevistar ele, tá? Trarei. Para você aí, um grande beijo, um grande abraço. Obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Tchau.